Meus pensamentos tomam forma, eu viajo, eu vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo meu inconsciente de maneira natural. Tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá, a majestade o sabiá. Olá, amigos da Cadência Marchador. Estamos aqui com mais um quadro do MarchaCast. Hoje, um quadro que vem cheio de energias. Estamos falando aqui diretamente da Pedra Verde, o lugar que deu origem a várias histórias que nós vamos, eu não vou antecipar nada, poder falar aqui. Aqui nós vamos poder contar a história do Favacho Único, vamos poder falar a respeito do início da marcha picada, não é isso, gente? E ao meu lado aqui eu tenho o doutor Adriano, que há 40 anos atrás iniciou um trabalho de dedicação, um trabalho de amor, um trabalho de entrega total ao cavalo, e especificamente à raça Mangalarga Marchador, uma pessoa que vive isso daí no sangue, nos sonhos, na vida. E para introduzir aqui, meu amigo, meu sócio Diogo, vai dar aí as primeiras palavras para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Família do Mangalarga Marchador, estamos em Limoeiro, Fazenda Pedra Verde, a casa do lendário Favacho Único. E tão lendário quanto o Favacho Único, a doutora Adriana, né? Nossa amiga, nossa convidada de hoje. Né? Na verdade, não sei se ela é convidada ou se nós somos os convidados, já que estamos na Pedra Verde. Muito obrigado, doutora, pelo convite de fazer o programa, né? E abrir as portas da Pedra Verde para a gente. O prazer é meu, né, estar aqui com vocês hoje e poder contar, prosear, né, sobre a Pedra Verde, sobre a história do Mangalarga, da marcha picada, da marcha boa, né, dos bons cavalos de serra. Então eu queria agradecer a vocês o prestígio, né, de tê-los aqui hoje. Todo nosso. Todo nosso. Todo nosso. Nosso e sem dúvida de vocês aí, porque hoje vão assistir um programa incrível, maravilhoso. Vamos lá. Exatamente. Ao nosso lado aqui no piquete tem uma irmã própria do Lobo da Pedra Verde. Só para fazer uma conotação aqui do privilégio que a gente está tendo aqui no dia de hoje. Né? Então, falando do Lobo da Pedra Verde, não temos como deixar de falar do seu pai, o Favacho Único. Né? A grande lenda do Mangalarga Marchador, eternizado pelas suas conquistas, pela sua característica racial, né? Pela sua personalidade como cavalo, e pelo seu legado. Doutora, fala um pouquinho sobre o Favacho Único, como foi que ele chegou na Pedra Verde, o porquê que foi buscar ele, né? Enfim. Então a base do Dr. Sérgio, né, que é o mentor da criação da Pedra Verde, era Moleque Tabatinga. Era um cavalo de estrutura, né, de morfologia impecável, é um cavalo muito bem angulado, né, de proporções muito corretas, mas a gente buscava o quê? Um cavalo mais de sela, né, com a aptidão mais de sela. Então a gente procurou em um único, né, lá em Alagoas, no Farol, depois de um ter sido reservado campeão nacional e campeões de marcha, do outro no ano seguido. Então a gente fez com que o Dr. Sérgio fizesse umas trocas, né, umas éguas de maior valor, umas éguas Quixote, umas éguas que na época, né, eram éguas muito valorizadas, e trouxemos metade de único para cá, para a Pedra Verde. Com o passar do tempo, né, a gente foi acreditando no cavalo, vendo a produção, vendo que havia comércio, que isso é uma coisa fundamental para quem cria cavalo. É ter comércio, é fazer um produto em que as pessoas gostem, consumam, né, montem e voltem. Então a Pedra Verde tinha muito disso, de ser uma fazenda produtora de cavalo de sela e que tinha um comércio muito grande. Né? Tanto que o Dr. Sérgio às vezes dizia, no dia que cavalo não der lucro para mim, a gente fecha.
E todos os anos é feita a contabilidade do cavalo, do gado de leite e das ovelhas. E o cavalo sempre bancava o resto da criação. Então, trouxe um único, acreditamos, né, no trabalho dele, e ele foi feito, vamos dizer assim, foi prolongando, né, promovendo, né, a melhora genética, a melhora dos cavalos de sela e fazendo base, e que essa genética foi distribuída por o Brasil inteiro. Né? Então, vendemos muito para o rodeio, o Soldado de Malta. Então, a gente conseguiu, o Rio de Janeiro também consumiu muito o Favacho Único, Minas. Então, a gente fazia parceria, fizemos parceria com Sérgio São Lourenço, com Conforto, com Marcelo Batista, levou também o semidinho para lá. Paulo Lobo, Alcatel, usou muito único também na época. E o sócio, que era seu papai, né, do Calilo. E mesmo quando ele morreu, a gente ainda continuou a sociedade. Aí hoje o seu Cacau já está com os clones, né? Mas aí a gente vai conversar depois sobre clones. Né? A definição, vamos trazer um único, vamos investir na genética do único, vamos tentar seguir. Isso partiu da senhora? Partiu de mim e de Zé Guerreiro, né? Que a gente queria um cavalo com a aptidão maior de ser, um cavalo mais forte, mais corajoso, e o único era um cavalo encantador, né? E como a gente diz, a gente olhava para ele e ele trocava com você. Então é muito importante essa troca na hora que você vai montar, né? Entre cavalo e cavaleiro, que afinal de contas somos um conjunto, né? E ele tinha isso, quando você montava, ele ficava mais bonito, ele gostava do que estava fazendo, gostava de andar, entendia bem, né? Um cavalo inteligente, ele entendia bem o que a gente queria. Um cavalo de confiança. Então foi trazido ele, por quê? Para melhorar a qualidade de sela da troca. Como um cavalo que chegou aqui na Pedra Verde para justamente melhorar essa qualidade de sela, né? Quais os filhos e filhas que foram produzidos aqui na Pedra Verde que até hoje marcaram, né, o criatório, né, por suas conquistas como animais de exposição e como garanhões e doadores, né? Afinal de contas, o Favacho Único é uma grande base hoje, tanto da marcha picada como da marcha batida. É uma base não para os grandes garanhões, tanto de picada e batida. Então a gente pode dizer que Lobo, né, Gazeta, que é o mesmo sangue de Soraya, tem também Júnior da Pedra Verde, Jabuti da Pedra Verde, tem um cavalo, outro cavalo, Lundu da Pedra Verde, tem também na batida, tem Zinha da Alcatel, Málaga da Racina, Pegasus do Farol, todos campeões nacionais. Né? Absoluta do Calil. Absoluta do Calil. Nordeste Aeromoça. Nordeste Aeromoça, a melhor égua de marcha picada do Brasil. Filha do Favacho. Justo. Nordeste Aeromoça é justamente cria de Vinícius Rufino, que é um criador, né, que era Nordeste, é a história do Nordeste. Por que o Nordeste? Doutora Adriana, atrapalhando ela aqui, mas eu sei que ela vai gostar, que é médica veterinária até hoje da Fazenda Pedra Verde e titulado Aras Nordeste. É que é importante a gente divulgar isso para que o pessoal vá lá e dê o arroba, né? Arroba Aras Nordeste e acompanhe o trabalho da doutora Adriana como criadora também. É isso. Como a tropa de Vinícius, né? Era Nordeste, que era pré-fixo, né? E ele parou de criar e todas as éguas de Vinícius tinham esse sangue único, né? Então ele parou de criar e eu disse, não, dá para continuar, né, com um nome forte, um nome que representa bem o berço da marcha picada, onde se iniciou Quero já falar a marcha nisso, picada, onde teve o primeiro CBM de marcha picada. Então eu acho que a homenagem a esse nome, um nome forte, um nome de gente guerreira, gente que sabe o que quer, gente batalhadora. Então eu quis manter esse nome Nordeste forte. E aí você vê, antes de eu escolher o nome, a Aeromoça Nordeste Aeromoça era conhecida, mas não era tanto quanto é agora. E várias outras, né? Tinha Nordeste Patera, Nordeste Pintura, foram grandes éguas, né? Que foram feitas com sangue de único e que foi para o sul do país, vendida, né? Então eu achei que esse nome ia caber bem para o que eu
que eu queria fazer. Eu gostaria aqui de aproveitar então essa deixa daqui, pontuar uma coisa. Nós estamos aqui, a cada dia que se passa, todos nós sabemos que a marcha picada ela vem crescendo e sendo já em alguns lugares a preferência de muitos criadores. Hoje, inclusive, na área da assessoria comercial, juntamente com o Diogo, com a DHP, Assessoria e a Cadência Machador, nós estamos recebendo pedidos do Brasil inteiro sobre marcha picada, literalmente do Brasil e também de outros lugares. Eu falo muito sobre o lado genuíno e do berço, né? Mas eu gostaria de, a partir de hoje, falar nisso com mais convicção. E a pergunta é o seguinte: a marcha picada nasceu aqui, nós estamos no berço genuíno da marcha picada no Brasil, é aqui em Pernambuco? Com certeza, é aqui na Pedra Verde. Aqui nós trouxemos de Minas os animais que eles não gostavam, que eram justamente os animais genuínos de picada. Uma picada equilibrada, uma picada avante, uma picada que não oscila. E trouxemos para cá e começamos esse cruzamento. Então, o primeiro CBM de picada foi feito na Pedra Verde. E a primeira exportação de cavalos de marcha picada para a Alemanha foi feita aqui também. Então, a Pedra Verde, a doutora Adriana, o criatório, o doutor Sérgio, todos são aí os percussores que começaram realmente a dar origem. E a primeira CBM aconteceu aqui na Pedra Verde, não foi isso? Eu tinha uma dúvida se eu já tinha escutado muito em Pernambuco e tal, eu já tinha essa coisa, mas não tinha a convicção de que tinha sido aqui. Então, nós temos a marcha picada aqui, dito por doutora Adriana, nascida aqui em Pernambuco, e temos a doutora Adriana também, como uma boa pernambucana como nós aqui, que nos enche de orgulho. Hoje, mais uma vez, estamos aí diante de um papo maravilhoso. Espero que todos vocês que aí estejam sempre continuem nos acompanhando, nos assistindo. Aproveita, dá um joinha aí, dá uma curtida aí, se inscreve no nosso canal, porque o objetivo é levar para vocês momentos como esse. Desde o momento que eu cheguei aqui, a energia é muito forte, mas literalmente forte. Vocês não têm noção, por exemplo, estamos aqui falando e aqui ao nosso lado, daqui a pouco eles vão falar e a gente vai poder ver também muitos animais aqui. Né? Temos aqui uma égua que você olha para a égua, você se arrepia, você sente a energia dela. Muita coisa boa acontecendo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. É uma honra para nós estarmos com você aqui. É um viu? prazer estar aqui com Vamos vocês. lá, vamos seguindo hoje, gente. Já aproveitando que eu já estou falando muito, é lógico, eu vou aproveitar e dizer uma coisa, eu tenho que ficar mais calado aqui, porque estamos aqui diante de histórias que eu tenho que aprender. Aqui dentro da senhora batendo esse papo aí, vai lá, Deus, vai puxando, mete bronca, que o povo sempre diz para mim o seguinte: rapaz, você sempre puxa um bom papo, o Diogo sempre vai para o lado técnico, então fica esse balanço bom da história. Então hoje eu vou deixar o bom papo para depois, vai para o técnico. Vamos seguindo, a gente está falando aqui de coisas que todo mundo, na realidade, o interessante aqui é que a gente está trocando uma ideia dentro de um área, escutando o barulho do cavalo, escutando o cachorro latir, enfim, coisa que a gente faz no dia a dia, coisa que a gente gosta bastante. Então, para a gente soa com muita naturalidade, não tem nenhum tipo de protocolo, não tem armação, não tem nada. Tem roteiro. Então, não tem o roteiro é criado pelos sentimentos. Né? Então, eu fico aqui com minhas curiosidades, né, antes da Cadência Machador, né, como um pequeno criador, ou seja, está passando ali uma tropa de éguas ali, beirando um rio, uma lagoa, lindo. Então fica como curioso que hoje em dia tem a oportunidade de fazer perguntas e elucidando essas respostas, né, através das respostas, para vocês de casa. A doutora Adriana tem muita experiência na raça, né, e ela poderia explicar e falar um pouquinho para a gente. Eu costumo dizer o seguinte: talvez cavalo bom já nasce pronto. E aí a minha pergunta vai para ela. Confere, doutora. Confere. O bom é quando nasce, você já bate o olho e diz é ele. É ele. Então, puxando o nascimento, nasceu já é bom. O lobo da Pedra Verde, quando nasceu, qual foi a visão do doutor Sérgio? Qual foi a sua visão? Aí é que tá. Cavalo é gosto, né? Para você escolher um cavalo para ser representante da sua tropa, é preciso que você tenha... E aconteça um monte de coisa, né? Não é só o animal, o indivíduo ser bom. É a trajetória dele. Lobo mesmo foi criado solto, né? Numa fazenda que tinha em Orobó, porque o doutor Sérgio achava ele
chamava ele Cabeção. Eu achava que devia vender, né? Mas a gente recriou e quando ele voltou para a cela, aí ele mostrou, né? Para que ele veio, né? Então a primeira pista de lobo foi uma prévia nacional que era Gravatar. E ele foi com uma areia pesada, né? Repicando ainda, que ele tinha uma vontade de andar e depois que ele começou a andar, foi unânime, né? Foi primeiro em morfologia, foi primeiro em marcha. Seguindo, né? Foi para a Nacional e se tornou reservado campeão nacional. Logo ali na Nacional, o doutor Sérgio, né? Não, ele é bom, mas eu vendo. Ele vendeu um animal para uma Muralha de Pedra, que hoje, né? Depois que a gente soube, com o passar do tempo, né? Com as histórias, que ele usou vários garanhões e hoje ele sabe que a base dele mesmo é lobo. Lobo tem atualmente, né, a primeira égua da raça, né, mais completa, que é a Gilete do Conforto, a filha de lobo, e a reservada campeãs de marcha. É a Manchete da Muralha de Pedra. E na marcha picada, as campeãs da campeã de marcha, a Atena do Escuro, que a mãe é único também. Temos o Ingo Cavaleiro, então tem uma genética toda por trás nesses campeões, né? Perfeito. Aí não bastando, né? Tem Mussolini, que é campeão nacional, tem o Jumbo, que foi campeão nacional. O primeiro campeão nacional de Piacha e Picada, que a gente fez foi no Campo Cobre, que foi um cavalo também que deixou uma base aqui, que era um cavalo herdade, né? Mas que era filho de herdade capricho, mas que juntou, né? Essa genética boa de bons cavalos de sela ao que tem hoje aí distribuído, né, em todo o Brasil. Muito bom. Histórias do único, do lobo da Pedra Verde, de doadoras consagradas, garanhões consagrados que partiram daqui. Né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre a profissão, a medicina veterinária. Né? Doutora, me fala um pouquinho sobre o que é ser médica veterinária, quais foram os desafios do início da carreira, né? E qual é o grande combustível para ser um bom médico, uma boa médica veterinária e focado na parte de reprodução equina. Falar de medicina veterinária, né, é falar da minha vida, né? Então eu sempre, desde criança, eu sempre quis ser veterinária de cavalo. Né? Eu acho que isso também nasce com você. O meu pai não queria, né? Dizia que essa profissão eu não ia conseguir sobreviver e que deveria estudar mais e passar num curso, que antigamente na época era só medicina, era engenharia e advocacia. Mas eu disse, não, meu pai, eu gosto e vou fazer. Então, quando você faz uma coisa focada, né, com um objetivo, para mim não foi, na época, né, eu achava que era uma coisa natural, mas passei muita noite sem dormir, né, dormi em muita maca em hospital no Jockey Club, né, que foi minha formação inicial. Eu me formei em 86, fiz meu curso em 4 anos, que era 6, mas eu consegui adiantar. Fui fazer um estágio no Jockey de São Paulo. No Jockey de São Paulo fiz toda a parte clínica, cirúrgica, né, de raio-x, né, vamos dizer, base clínica. Depois disso eu queria me especializar em reprodução. Aí tive a oportunidade, né, com o doutor Humberto, pai de Paulo Lobo, de trabalhar na Alcatel, com um cavalo chamado Santana Naval. Era um cavalo mais velho, né, ele já estava com problema com o ar. Mas que eu fui para lá, então foi meu primeiro emprego de carteira assinada, foi com Santana Naval. Aprendi muito, né? Passei 6 meses. Meu estágio, né, curricular, né, foi no Espírito Santo com o professor Capella, né, da Universidade de Maristela Palhares, que era professora de clínica da UFMG. E depois disso coloquei em prática. Né? O primeiro ultrassom de Pernambuco foi aqui na Pedra Verde. O primeiro transporte de sêmen resfriado foi aqui na Pedra Verde. A primeira inseminação artificial foi aqui na Pedra Verde. O primeiro embrião foi aqui na Pedra Verde. Então isso tudo e ainda mais o seguinte, o clone de único foi coletado aqui na Pedra Verde. Então eu guardei aquele clone, aquele pedaço de pele, né, num banco genético em São Paulo para hoje virar uma realidade, que é uma coisa emocionante. E acho até que amanhã eu vou lá registrar o clone de único, no definitivo. Né? Ainda tem esse detalhe. Sobre a história é forte, não é? Ou seja, estamos aqui diante de coisas que começaram, que viraram realidade aqui, né? A partir das suas mãos aí, a partir da sua dedicação por isso. E nesse período do Jockey Club em São Paulo,
há 40 anos atrás, eu estou falando isso, doutora Adriana, todo mundo olha para ela aí, deve dar uns 28 a 30 anos, mas uma pessoa que tem uma experiência de vida e vivida dentro do cavalo muito grande. Na época, o jockey, ele era totalmente voltado ao universo masculino, não é verdade? E quando a senhora fala que dormir muita maca e tal, isso daí já foi para ir driblando. O que era barreira, a gente não vê quando barreira quando estamos diante de uma obstinação, diante de uma vontade, diante do que queremos. Mas nesse período aí, não foi difícil ou tirou de letra? Não, foi assim, na época eu achava que era uma coisa simples, eu gostava do que fazia, acabava a cirurgia, virava à noite. Aí às vezes, né, fazia amizade, a gente nordestino, me chamavam de girimum, mas eu lavava centro cirúrgico, lavava material, para poder me dar a oportunidade de assistir, né? Então, o doutor Alceu de Ataíde, era os nomes, Carrascosa, que era outro veterinário muito bom. Então, aquilo ali para mim era uma escola que eu nunca tinha tido a oportunidade de ver tanto conhecimento junto, né? E tanto material, né? E ter a oportunidade de aprender. Então, às vezes tinha que sair de madrugada e eu não podia sair, porque eu, sozinha, né? Levei muita carreira, né, de tarado também, mas faz parte da história, né? Mas a gente conseguiu. Então eu consegui aprender muita coisa e trazer isso para cá, né? E começar a fomentar isso aqui, a biotecnologia da reprodução, as inseminações com sêmen-resfriado, os embriões, né? Então esse advento da genética, né, veio aqui também na Pedra Verde, né? Então o primeiro local onde foi feito semi-resfriado, embrião, foi aqui na Pedra Verde. Maravilha, a Pedra Verde, eu já escutei tantas histórias e estar aqui hoje é muito bom, é gratificante, é emocionante. Vamos lá, vamos seguindo aí. Eu costumo falar e refletir algumas vezes que certas coisas dividem as águas, né? Ou seja, a Pedra Verde, ela com certeza foi um divisor de águas para o criatório do Manga-Larga Machador no Nordeste. Né, doutora? Manga-Larga Machador é marcha picada. E marcha picada. Porque você vê como cresceu, né, esse mercado de marcha picada. Por que eu acho que cresceu? Porque são cavalos, né, é uma criação democrática, todo mundo tem acesso, né? Um cavalo bom de sela, um cavalo que o usuário, né, pode ter a chance, né? No caso, você vê o caso de Iraque Pontal, um usuário comprou um cavalo, fez dele o quê? Bicampeão nacional. Então a criação de Renato Fragoso foi feita em cima de um cavalo, né? E hoje virou esse mundo, né? Então é preciso acreditar, e é democrático, todo mundo pode ter a chance de comprar seu cavalo e virar um campeão. Doutora, foi feita muita exportação de cavalo para a Alemanha, não é isso? Foi feito. Talvez a interrupção, hoje o Brasil não ser um celeiro de exportação para países europeus, por exemplo, talvez tenha sido o fato de não ter insistido na marcha picada para fora, tendo em vista que na região europeia é mais cavalo de tração, trote, né? O que eu achei é o seguinte, na época, né, houve um estímulo, né, da parte do Dr. Sérgio investir naquilo, né, de aumentar o mercado e procurar outros mercados, né? Então ele investiu naquilo, levou para a Equitana, bancou aquilo ali, trouxe o alemão para cá, fez a propaganda e depois dele a associação, né, gostava de um cavalo mais de centro, né, um cavalo mais batido. E aí, com o Magro Chato, também com um grande estimulador do Manga-Larga, levou os animais mais batidos. Mas a gente concorrer na Alemanha com um cavalo de marcha de centro para batida é muito mais difícil, né? Porque eles têm bons cavalos de sela. Então eu achei o seguinte, que podia ter mandado mais cavalos de marcha picada, né? De centro para picada, porque era realmente o que eles faltavam. Porque eles tinham o pônei irlandês, tinha o Tennessee Walker e o passo fino peruano. O pônei irlandês é muito pequeno. O Tennessee Walker é um cavalo de temperamento difícil, porque tem uma pitada de sangue PSI. E o passo fino peruano, que é um cavalo que não sai do campo. Então o Manga-Larga, né, com porte, com a evolução da raça Manga-Larga, com porte melhor, com andamento mais macio, né, com morfologia, né, que são cavalos mínimos hoje em dia. Você vê a evolução da marcha picada, que antigamente o primeiro concurso de marcha picada, as éguas pareciam umas anãzinhas. E hoje também com esse advento de profissionalismo, né?
com vitaminas, com profissionais, né? Montadores de primeira, manejo, né? Espetacular. Isso também aumentou muito, né? Tanto a carga genética como a parte vamos dizer, preparo do atleta. Então, com isso, a raça só teve a ganhar. Perfeito. Eu falo isso, né? Faço essa pontuação porque chega uma hora que a gente tem uma demanda tão grande, né? E será que o Brasil consegue absorver toda essa demanda? Então fica uma reflexão. Não cabe aqui nenhuma resposta nem pergunta, mas fica essa reflexão, né? Precisa abrir o mercado brasileiro para fora, né? E eu acho que a marcha picada é um caminho, né? E ela pode levar depois a batida, quem sabe, mas eu acho que a gente tem que se preocupar com isso. Até as experiências vividas hoje com a DHP, assessoria, com a Cadência, a gente tem recebido já, inclusive, muitas consultas de fora do país. Né? Várias pessoas já estão começando a nos descobrir, graças a Deus. E, como o Diogo falou, eu acho que cabe, de repente, o fortalecimento disso, para se pensar nessa possibilidade e começar realmente a olhar novamente para o mercado nacional de uma forma mais consistente e de modo contínuo, para que não haja o início e depois mais uma interrupção no meio disso tudo. Né? Mas enfim, fica aí a reflexão, como o Diogo falou, e cabe a cada um dos grandes criadores que estão aí, de repente sentarem, se unirem para fomentar, para fazer com que o nosso Manga Larga seja mais ainda sem fronteiras, para que a nossa marcha picada possa realmente ultrapassar os limites do nosso país aí e ganhar o mundo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora, já que a gente está falando de tempo, né, de ultrapassar barreiras, falar do clone. Né? Polêmico, bom e hoje em dia tão já que desejado. estamos na casa do Fabacho Único, né, na Pedra Verde, eu queria também escutar da doutora Adriana o que é que ela acha, qual a opinião dela sobre o clone, né, qual a contribuição que ele vem a dar para a raça, ou que isso de repente não deveria estar sendo feito, enfim. Fica a pergunta. Eu acho que as boas sementes você tem que guardar. O que acontece com o clone? O clone vai ter uma chance de cobrir éguas, animais, né? De mais evoluída genética. Apesar de o único ser um cavalo antigo, né? De genética antiga, mas ali aquela semente ele vai ter a oportunidade de cobrir um material genético muito mais evoluído do que o ser anterior. Né? Então eu pensei um dia em guardar a pele para fazer esse clone, por quê? Porque eu achei que ele teria a oportunidade de cobrir os animais mais evoluídos. E isso é que trata da evolução. Eu não digo que isso não é evolução, isso é retardo, porque você vai voltar a um cavalo, mas lhe dá a oportunidade de tentar. E eu acho que na vida a gente tem que tentar, mesmo que dê errado, você tenta e depois vê o resultado. E eu acho que vai ser um sucesso. Agora, voltar para o que é bom não pode ser ruim. É claro. Não é verdade? Semente boa não se perde. Né? O ruim é voltar para algo que não prestou, né? Mas, ou ou seja, semente voltar ruim, para o... aí você descarta, mas uma boa você guarda. Pois é. Me fizeram essa pergunta aqui, né, quando eu dei um rápido spoiler em um grupo e tal, e um criador, não vou citar nome, porque ele pediu inclusive para não falar, ele me perguntou sobre o clone. Ou seja, se o clone já está ativo, se ele já nasceu, se ele parece com o ser original. Não é a cópia fiel, né? Tem clone de um, tem clone de alfa. Coletei o ano passado de Iraque. Então, esses cavalos todos, a gente não sabe, né? A longevidade desses animais. Então, eu acho que deve guardar. São cavalos mas que a têm pergunta referência. dele, a primeira foi se já estava no chão. Se já tá. Agora eu vou Tá fazer aí, viu, meu amanhã, amigo? lá no Calúnio, o registro do clone de único. E ele é parecido com o único? Ele não é igual ao único, não. O olhar parece, o jeito parece, mas as marcas, né? Porque o calçamento, a estrela, isso são contatos que ele tem na vida uterina. Ele bate ali naquela movimentação e vai fazendo o traçado. O traçado não é idêntico, mas o olhar é o mesmo. E a sua emoção diante dele? Assim, você rever, né? Um cavalo que, vamos dizer assim, foi sua paixão a vida inteira, ver ele criança. Né? Você remeter, que eu não conheci um único ponto.
E agora o clone, eu não sei, ele é mais bonito ainda do que ele. Né? Não sei se também a criação, né, que ele foi criado com todo o carinho e cuidado pelo Calúlio, né? Talvez o único original não tenha tido tanta, vamos dizer assim, tanto trato, né? Foi mais largado. Será que né? ele não nasceu no berço de ouro, não? Não, o único velho não. Mas o clone, ele é lindo, ele é maravilhoso. Eu acho que vai dar muito certo. Eu acho que vai dar certo com essas éguas de hoje, né? E o clone também vai passar um bom tempo para poder ter tido, ele está no berço agora, mas ter tido esse berço aqui, né? Que foi aí o... Vamos lá. E a gente costuma falar que o Favacho único, ele é muito prepotente, né, geneticamente. Então a gente bate... Você está numa cavalgada, você está ali conversando com os amigos, e aí passa um cavalo e você fala, ali deve ter genética do único. Quando a gente vai consultar o proprietário, ele fala, aqui é filho, aqui é neto, né, aqui é bisneto do único, porque ele tem características raciais que efetivamente passam para a tropa. Né? Então, você inclusive tem um animal do único, que leva o sangue do único, né, que você sempre pontua, né, que você sente, você vê ali a genética dele. Tem um casal de netos do único, né? Uhum. E aí eu costumo dizer que eles têm personalidade própria, entendeu? Eles são diferentes, eles realmente contagiam, eles nos prendem, né? Eles têm uma índole muito bacana, são muito inteligentes. Então realmente é uma lenda, né? Por uma série de fatores. Não é só pela marcha, não é só pela morfologia, mas é também pela personalidade do animal. E dentro disso, né, como o único passou muito tempo, né, da sua vida aqui na Pedra Verde, né, eu costumo dizer que eu sempre faço uma analogia. Né? A gente teve no rodeio um boi chamado Boi Bandido, né, que isso foi como ficou conhecido a nível Brasil, porque foi para a novela das 8, enfim. E o proprietário do Boi Bandido falava de algumas características que só ele tinha. E eu costumo dizer que todo grande cavalo, ou seja, não tenho dúvida que o Elfo tem, né, que o Iraque tem, né, dentre outros cavalos, mas o Favacho único certamente tinha características, seja na hora de coletar, né, seja na hora do comportamento dele em baia ou no piquete. E aí eu queria perguntar para a doutora Adriana para revelar para a gente quem era o único dos bastidores. Né? Não, ele era um cavalo que ele transmitia para você o que ele queria. Né? Tinha dia de coleta que ele não queria. Estava já velho e ele dava aquele olhar assim meio triste, meio para baixo, e você disse, olha, hoje ele não vai querer coletar. Mas quando você chegava, ele estava trocando as orelhas assim, dizendo, olha, estou pronto. Então, essa conversa, né, essa troca com o cavalo, isso é muito importante. Né? Na hora que ele disse que ia embora, né, você vê a luz do olhar dele indo embora. Então ele morreu com a gente. Ele esperou a gente chegar para poder ir. Então é muita troca, né, do cavalo com uma pessoa que trata, com uma pessoa que cuida, com uma pessoa que se importa com ele, né? Perfeito. Então, eu acho que esse único passa isso para os filhos, né? Você chega ali numa baia de um filho de único, ele vem para você, ele gosta de gente, né? Então, há essa troca que é importante demais. Verdade, verdade. Era isso minha curiosidade, porque o Boi Bandido, né, ele antes de morrer, ele foi até a casa do tratador dele, se despediu e depois morreu. Né? Então fica um pouquinho dessa curiosidade do usuário, do pequeno criador, daquilo que a gente conversa nas cavalgadas, né? A gente está tendo a oportunidade agora com os quadros da Cadência Machador de bater esse papo, né? Tirar essas dúvidas, né? De bater essa prosa gostosa, né? E aí, Sérgio? Vamos embora. A gente está emocionado, porque falar de um cavalo dessa envergadura realmente, né, é um cavalo que está espalhado no Brasil todo. Né? E a gente sente ele aqui presente, né? Seja nos filhos, seja nas pessoas que estão aqui, a gente sente, né, uma energia muito boa. Então, fica também, né, em nome da Cadência Machador, o convite, né, de quem é da região do Nordeste, de quem é de fora, de fazer uma visita à Pedra Verde. Vale a pena, é um patrimônio histórico. Né? Para quem gosta de manga larga, para quem, enfim, para quem é amante dessa raça, a gente vive isso 80, 90% da nossa vida, a gente está sempre pensando, quando a gente está trabalhando nas outras coisas, a gente quando quer dar uma relaxada na mente, a gente pensa no cavalo, e aí
Fica o convite aqui em nome de doutora Adriana, que também está um pouquinho emocionada agora. Eu estou fazendo o papel aqui de convite, tá? Eu sou o novo titular. Mediando as emoções aqui, né? Fortaleça só o convite, que eu já vou falar sobre essa emoção aqui. Se assim, todo mundo que gosta do cavalo quiser vir, será muito bem-vindo, né? E aqui é isso, é só café, água e cavalo. Isso aqui é bom. E o café é bom. E outra coisa, o café é bom, viu? A emoção, ela veio. Primeiro falar do Favacho é uma coisa incrível, né? E estar aqui com você falando do sentimento vivido com ele, como você entendeu esse animal. Estar diante do cavalo, gente, é uma dádiva, é um presente de Deus. Estar com o cavalo é uma coisa incrível, porque eu acho que não tem como nem explicar. Eu acho que diante de uma grandiosidade, uma docilidade, não é? É uma coisa que a cada dia que se passa eu fico mais encantado. Todos os programas eu digo, esse programa está melhor do que o outro, está melhor, mas esse aqui realmente ele mexeu comigo, porque as energias começaram a despertar a partir do arvoredo, a partir de quando nós começamos a entrar aqui, e está ouvindo essas pontuações suas sobre até o momento da partida. Isso realmente me deixou literalmente emocionado, não é? Vamos inclusive a uma pausa para um café e vamos já tornar, rapidinho. Você que tem aras, fazenda ou é criador. Chegou o momento de vender a cobertura dos seus animais, sua grife e outros produtos de forma profissional através da internet. Exponha os seus animais de forma elegante, realize as suas transmissões ao vivo e venda de modo independente, sem precisar pagar comissões. Desenvolvemos o seu site com uma super loja online integrada para você aparecer com prioridade nos motores de busca e aumentar os lucros. Aras Virtual, o projeto que chegou para mudar o rumo dos seus negócios. Atendemos clientes de todo o Brasil. Entre em contato. Desenvolvimento de site com loja online integrada, edição de vídeos, criação de banners digitais, gestão e padronização de perfil nas redes sociais, posicionamento Google, criação de logomarca e identidade visual completa. Falamos aqui em tantas coisas, a respeito da Pedra Verde, a respeito da sua carreira, a respeito do Único, não é? E tem uma pergunta que, se outra pessoa estivesse aqui lhe entrevistando, batendo esse papo aqui, talvez não fizesse, que é muito clichê. Mas eu preciso fazer o que está aqui no sentimento, o cavalo, em poucas palavras. O cavalo é minha vida, né? Eu devo tudo profissionalmente, minha vida mesmo, a eles, né? Então é gratidão. Cavalos é troca, né? E tudo que eu dei, eu recebi muito mais. E só tenho a agradecer a Deus, né, por me permitir, né, viver ao lado desses seres maravilhosos e essas pessoas que o Manga Larga me deu como família. Quero agradecer a vocês tudo. Uma maravilha. O Ronaldo Duca, uma vez ele fez uma frase que diz: onde, se não no cavalo, encontramos nobreza sem arrogância, amizade sem inveja e beleza sem vaidade. Então é exatamente isso. Eu imagino o quanto, aliás, eu vejo, eu sinto de forma realmente muito forte essa sua conexão com o cavalo. E isso daí é uma coisa que nos deixa estimulados demais. Só mais uma coisa aqui, antes do desfecho, a turma que está vindo, a turma que está iniciando, uma palavra da doutora Adriana para toda essa geração aí que vem aí de futuros médicos veterinários. Muito trabalho, honestidade, né? E sua vida, sua história não é contada num dia. Ela se faz durante a vida inteira. Então procure ser correto, trabalhador e honesto, que você vai ter sucesso. Que maravilha, coisa boa, satisfação imensa. Né, Diogão? Eu agradeço. Isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer a Deus, como eu faço em todos os programas. Né, agradecer a oportunidade de estar aqui junto com o Serginho, meu sócio, meu amigo. Agradecer a oportunidade da doutora Adriana estar nos recebendo aqui na Pedra Verde de forma tão carinhosa, de forma tão espontânea. Né, e agradecer a oportunidade de estar trabalhando
pela raça, pelo Manga Larga Machador. Está iniciando o ano 2023 com um programa mega especial, né, e que tenhamos vários outros programas para que a gente possa fomentar a raça aí pelo país. Muito grato e até a próxima. Até o próximo programa e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de recomendar para os seus amigos para que nós possamos continuar levando para vocês conteúdo de qualidade. Até breve. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levar a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir marchando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu sou, estrada eu vou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Preciso amor para poder pulsar, preciso paz para poder sorrir, preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Penso que cumprir a vida sea simplesmente compreender la marcha, ir marchando al frente. Como no tropiero viejo llevando la tropa, voy andando los días, por el camino voy, camino soy. Voy marchando al frente para vivir, voy marchando al frente para sentir, es el camino más largo para seguir. É preciso amor para poder pulsar, é preciso rua para brotar, é preciso paz para sorrir. Todo el mundo ama um dia, todo el mundo chora, um dia nós chegamos, depois nos vamos. Cada um de nós outros escreve sua história e cada ser em si carga o dom de ser capaz, ser feliz. Tem mais um aqui, essa daqui foi para nós. Essa daqui inclusive me levou muito ao Dr. Sérgio Guerra, né? Sempre que eu estava tocando no Grupo Espeto, na época ele sempre aparecia lá e sempre muito atencioso, muito generoso e adorava quando eu tocava aí.